No estudo bíblico de hoje, iremos falar sobre Êxodo capítulo 1. O texto de Êxodo 1 começa falando sobre como os hebreus foram para o Egito. Nesse ponto o escritor bíblico recorda dos eventos registrados no livro de Gênesis, conectando as duas histórias. Ele informa que os filhos de Israel entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Êxodo 1 versículo 2 a 4. Nessa parte o texto hebraico informa que ao todo 70 pessoas entraram no Egito, e claro, todas essas pessoas eram descendentes de Jacó. Êxodo 1 versículo 5. Inclusive, esse número considera apenas os descendentes masculinos e adultos. Certamente se fosse contato nesse total número de mulheres e crianças, esse grupo provavelmente passaria de 150 pessoas. O texto também diz que José, o governador do Egito, morreu, bem como toda a sua geração. Mas os filhos de Israel prosperaram e se multiplicaram muito no Egito, de modo que os descendentes de Jacó se tornaram um grupo forte e numeroso. Êxodo 1 versículo 7. Nesse tempo provavelmente os israelitas habitavam na terra de Gósen, no noroeste do Egito. Ameaça egípcia aos hebreus. Todavia, os egípcios começaram a enxergar os hebreus como uma ameaça. A Bíblia diz que se levantou no Egito um faraó que não havia conhecido José. Êxodo 1 versículo 8. As tentativas de identificar a identidade desse faraó são problemáticas e complicadas. Alguns estudiosos sugerem que este faraó pode ter sido Amozis I, que governou entre 1570 e 1546 a.C. Seja como for, esse novo faraó disse ao povo egípcio que os filhos de Israel tinham prosperado tanto que eram mais números e mais fortes que os próprios egípcios. Êxodo 1 versículo 9. Então o faraó propôs que providências fossem tomadas para enfraquecer o povo de Israel. Foi assim que os egípcios começaram a oprimir os israelitas com trabalhos forçados, fazendo com que eles edificassem as cidades e celeiros de Pitom Ramessés. Êxodo 1 versículo 11. Essas duas cidades possuíam localização estratégica na área do delta do Nilo e eram usadas para estocar suprimentos militares e agrícolas. Mas o escritor do livro de Êxodo diz que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Êxodo 1 versículo 12. Então os egípcios começaram a tratar os israelitas com ainda mais tirania, fazendo-lhes amargar uma vida de servidão ocupada na construção e no trabalho no campo. Êxodo 1 versículo 13 e 14. A desobediência das parteiras na preservação dos meninos hebreus. A sequência de Êxodo 1 diz que Faraó ordenou às parteiras responsáveis por fazer os partos das mulheres hebreias, que examinassem se as mulheres estavam dando à luz a meninos ou meninas. Isso porque as meninas podiam viver, mas os meninos tinham de ser mortos para impedir o fortalecimento do povo de Israel. O texto bíblico registra o nome de duas parteiras, Sifra e Puá, Êxodo 1 versículo 15. Como a população hebreia era muito grande, provavelmente essas duas mulheres eram apenas as líderes de um grupo maior de parteiras. Mas Êxodo informa que aquelas mulheres temeram a Deus e não obedeceram o que havia sido ordenado por Faraó. Em outras palavras, ao invés de colocarem fim à vida dos meninos hebreus, elas os deixaram viver. Êxodo 1 versículo 17. Essa atitude fez com que as parteiras fossem questionadas por Faraó. E diante do rei do Egito elas responderam que as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias, mas eram tão vigorosas que davam à luz antes mesmo de as parteiras chegarem, impossibilitando que os meninos fossem mortos no momento do parto. Êxodo 1 versículo 19. Com isso a Bíblia diz que Deus fez bem às parteiras e deu famílias a elas, e o povo de Israel aumentou e se tornou ainda mais forte. Êxodo 1 versículo 20 e 21. Então, percebendo que suprimir a população israelita através do assassinato dos meninos no parto não era algo viável, Faraó ordenou que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. Êxodo 1 versículo 22. Nesse ponto o primeiro capítulo do livro de Êxodo chega ao fim, preparando o cenário para o nascimento de Moisés no capítulo 2. Mas tudo estava sob o controle do Senhor, até mesmo a opressão sofrida pelos filhos de Israel. Séculos antes Deus havia prometido que Abrão seria o pai de uma grande nação, mas que sua descendência seria reduzida à escravidão. Gênesis 15. Então Êxodo 1 nos mostra que da forma mais improvável, Deus fortaleceu o povo da aliança mesmo num tempo de crise, opressão e de amarga servidão em terra estranha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.